Olá pessoal, tudo bem? Uma coisa que a gente fala a respeito de livros é que eles têm essa coisa de nos levar para outro tempo e outro lugar. E isso foi o que aconteceu com este livro de O Grande Gatsby, de Scott Fitzgerald. Ele nos leva para muitas festas lá nos anos 20, com muito champanhe, a era do jazz, lá nos Estados Unidos, em Long Island, numa mansão de um homem muito rico. Então, é sobre esse livro que eu vou falar com vocês hoje. Antes de falar, porém, eu gostaria de dizer algumas coisas. Na semana passada eu não fiz vídeo, como vocês devem ter notado, devem ter chorado, devem ter esperneado e pensado que a vida não faz sentido sem um vídeo meu numa semana. Ok, isso foi dramático. Talvez nem tenham percebido, então, que não teve vídeo semana passada. Essa é a realidade dura. Eu realmente não fiz. É isso, sem desculpas. Ok, chega de choro. Vou deixar esse livro que eu vou falar e qualquer outra coisa que eu vir a falar aqui na descrição desse vídeo para que vocês possam adquirir pelo link da Amazon. Lembrando que meus links são comissionados, então toda vez que vocês compram pelo meu link, vocês me ajudam o canal a crescer. Estamos chegando em novembro. E novembro é a época da Black Friday na Amazon. Então, muito interessante vai ser acompanhar meu canal, porque eu sempre faço vídeos aqui falando de promoções, de livros, de ofertas, mas também gostaria de lembrá-los que eu tenho um grupo no Telegram, e nesse grupo eu coloco links de promoções, de cupons, de coisas que eu encontro na Amazon que valem a pena. Esse canal é de livros, claro que o meu foco lá é colocar livros, mas às vezes eu coloco outras coisas assim que eu acho que vale a pena, que eu gosto de compartilhar com você. É um grupo bem silencioso, ele só serve para links, funciona o ano inteiro, com vários períodos de silêncio absoluto. É um grupo que não incomoda ninguém. Então, nesse livro do Grande Gatsby, a gente vai ter um personagem que nos conta a história. É o Nick Carraway. E o Nick, ele vai já na arrancada do livro, na primeira página, nos dizer como ele se envolveu nessa história que ele vai contar. Ele vai dizer que o pai dele deu um conselho para ele quando ele era jovem. Sempre que você sentir vontade de criticar alguém, lembre-se de que nem todas as pessoas desse mundo tiveram as mesmas oportunidades que você. Então, ele cresceu com essa tendência de se abster de julgar as pessoas, que é uma grande qualidade, né? E por conta disso, e acredito eu, um certo temperamento fleumático no nosso personagem, ele acaba sendo, na verdade, um grande ouvinte. Ele fala que muitas vezes as pessoas vão se abrir com ele, muitas vezes sem que ele queira, como ele mesmo diz, né? Me permitiu conhecer muitas existências curiosas, mas também me fez vítima de múltiplos chatos inveterados. Então, em diversos momentos ao longo dessa narrativa, a gente vai ter esse narrador sofrendo de pessoas que vêm falar para ele todo tipo de coisa e se abrir com ele e colocá-lo em circunstâncias que muitas vezes ele não gostaria de estar, com um grupo de pessoas totalmente distinto dele. Então, em Long Island, Nick vai morar lá e ele vai para uma casa simples, mas ele tem um vizinho. E esse vizinho não tem uma casa simples, ele tem uma grande mansão. Essa casa pertence a um homem chamado Jay Gatsby. Nick vai descobrir isso quando ele vai fazer uma visita para a prima dele, a Daisy, e o seu marido, Tom Bushnell. A Daisy é a prima rica e ela casou com o Tom, que era um jogador muito famoso, muito rico também, muito reconhecido. Então, eles são um casal riquíssimo. Lá nesse jantar ele conhece também a Jordan, que é uma mulher que joga golfe. E aí ele vai descrevendo, todos parecem muito fúteis, muito endinheirados. E esse Tom, particularmente, é um homem que ele é forte, ele é agressivo, assim, e ele tem esse jeitão um pouco tosco, eu diria, que é assim que o Fitzgerald dá a entender ele como um homem que de vez em quando lê uns livros e não consegue aprofundar muito aquilo que leu. Ele tem alguns dizeres que hoje a gente chamaria de machista e de racista, né? Ele fala assim sobre a supremacia branca e tal, algumas coisas assim.
E, na verdade, hoje esses temas são muito falados, né? Isso não é novidade para nós, mas eu acredito que na época que tenha sido escrito, em 1920 e poucos, esse com certeza eram temas que seriam muito importantes, especialmente a questão do racismo, pensando que esse livro é pós a Primeira Guerra Mundial, e a gente teve tantos problemas assim raciais na questão da Alemanha, na Segunda Guerra também. Os próprios Estados Unidos ainda enfrenta, acho que até hoje, essas questões raciais com muita força. Assim. O pessoal vai ser uma espécie de símbolo do que foi essa riqueza e essa juventude nessa época nos Estados Unidos, na era do jazz, no pós-Primeira Guerra. E aí, o Nick vai descobrir, então, que esse pessoal já ouviu falar do tal do Gatsby. Né? Ele já é uma figura famosa e que dá grandes festas na mansão dele. E essas festas, elas realmente não precisam nem de convite. As pessoas muitas vezes chegam sem convite, aparecem lá na casa dele. E o Gatsby é uma figura que tem todo um mistério em torno de si. As pessoas pensam como é que foi, será que ele conseguiu o dinheiro dele, sabe alguma coisa sobre ele ter estudado em Oxford, sobre já ter servido na guerra, mas muitas coisas ficam nebulosas e se inventam muitas histórias a respeito dele. E ele, quando aparece na festa, ele está sempre sóbrio, e não na bebedeira do champanhe, e nem curtindo com ninguém, ele só fica assim como um anfitrião assistindo, então muito mistério em torno dessa figura. Até que certo dia, um convite do Gatsby chega para o Nick. Ele faz um convite especial através do mordomo dele para que ele compareça na festa, que se envolve um pouco com a Jordan, essa amiga que é a atleta de golfe, e aí os dois vão na festa juntos e o Gatsby chama ela para conversar. E a gente começa a descobrir que na verdade não é tão não intencional assim essa proximidade do Gatsby com o Nick. Na verdade, há 5 anos atrás, Jay Gatsby havia sido o namorado da Daisy, a prima do Nick, e depois eles se separaram e ele foi pra guerra, enfim, e a Daisy nesse período casou com o Tom. Só que o Gatsby ficou apaixonado pela Daisy e durante todo esse tempo ele guardou esse sentimento em relação a ela e agora ele tenta se reaproximar dela. Então a gente vai ter aí a formação de um triângulo amoroso, se é que dá pra chamar assim, que a Daisy está com o Tom. Existe essa intenção do Gatsby de tentar se aproximar da Daisy. Então acontece que o Nick, ele é essa figura, como foi dito já por ele mesmo no início, que não tem julgamentos, as pessoas se abrem com ele, conversam com ele. Então ele vai ficar ele é muito considerado, né, tido por amigo pelo Tom, mesmo que o Nick não vá com a cara do Tom. Aliás, o Nick parece realmente não ter nada a ver com o ambiente, com as pessoas que ele acaba convivendo. Nick se diz uma pessoa honesta, e ele volta e meia vê a desonestidade, a falta de ética e de moral daquelas pessoas que estão convivendo ali com ele. Nick, um homem que se esforça, é trabalhador e não ganha muito bem, enquanto ele está no meio de pessoas muito ricas e muito fúteis, e às vezes, talvez, ele compara esse jeito de agir deles a um jeito infantil, um jeito de criança, que vai lá, faz uma bagunça e depois os outros têm que limpar a bagunça deles. Então ele chama eles de responsáveis, mas ao mesmo tempo, às vezes, parece que ele tem até uma certa pena, assim, deles, no sentido de que não vê eles como pessoas felizes, desenvolvidas, vê eles como crianças, pessoas que não cresceram, assim. Uma geração que não deu certo. O Nick é convidado pelo Tom para passear, e daí nesse passeio ele descobre a amante do Tom, que ele vai lá no Vale das Cinzas, que seria, como ele chama assim, um local todo cinza, acinzentado. Ele usa muito esses sinônimos da palavra cinza, esse campo semântico, para dizer que era um local onde era um contraste daquela vida rica, daquela vida cheia de extravagâncias que os ricos tinham, de pessoas que são negligenciadas, que vivem numa miséria, que vivem realmente sem nada, e é lá que essa mulher, que também é casada, vai se relacionar com o Tom. E aí o Nick tá lá no meio daquela reunião com um monte de gente que ele acha fútil, vulgar, conversando coisas ridículas, e ele se sentindo, o que eu tô fazendo aqui? Mas ele simplesmente tá ali. E em determinado momento, inclusive, o Tom dá uma surra nessa mulher. Assim, uma situação que a gente parece que sofre com o personagem, tipo, quando tu tá no meio, assim, que tu não sabe o que tu tá fazendo, o que aquelas pessoas têm a ver contigo, não tem nada, o que tu tá fazendo ali. É isso que o Nick fica sentindo. Em contraponto,
a Daisy também tá fazendo o caminho dela, né? Que o Nick acaba sendo, então, esse ponto de encontro entre o Gatsby e a Daisy, e eles se reencontram. E aí o Gatsby convida a Daisy para conhecer a mansão dele, e ela fica realmente maravilhada com a mansão, com o dinheiro, com o poder. E, inclusive, tem uma cena, gente, que eu achei muito ridícula. Essa cena até foi retratada no filme, mas, assim, eu não consegui... Eu achei realmente uma cena, assim, olha... Gatsby tá mostrando as camisas que ele tem pra Daisy, pro Nick. Então tem camisas de linho, camisas de seda, de musselina, e ele vai jogando, assim, aquelas camisas. Dali a pouco, ela enfia o rosto no meio das camisas e começa a chorar. E daí, mas o que aconteceu? Porque tu tá chorando? E ela, não, é que eu nunca vi camisas tão lindas assim, de tantos tipos. E eu, assim, isso é pra mostrar a futilidade dela, a superficialidade dela. Eu acho que haveria outro jeito de fazer. Quem é que chora com camisas? Eu achei a cena muito idiota mesmo, desculpa. Uma vez eu ouvi falar, foi o Érico Veríssimo que disse que um contemporâneo, e acho que até amigo, do Fitzgerald, que era o Hemingway, ele não sabia escrever sobre mulheres. E aí, quando eu li essa cena, eu fiquei sentindo que talvez o Fitzgerald também não soubesse escrever sobre mulheres, que sinceramente eu achei a cena muito boba. Mas tudo bem. Certo dia, todos eles saem juntos para passear, é um dia extremamente quente, o Nick vai junto, e daí eles resolvem que vão para Nova York, e aí o Tom começa a se descobrir o corno, e aí a situação fica muito estranha. Eles vão para um hotel só para se divertir, porque Nova York seria uma espécie de parque de diversões dos ricos, e aí o Tom começa a desconfiar que tá sendo traído, e fica uma cena bem engraçada. Eu até não imaginei que ia ter esse tipo de segmento. E aí um começa a jogar na cara do outro e se admite ali que tá realmente tendo uma traição. E daí o Gatsby quer que a Daisy admita que nunca amou o Tom, e ela meio que não fala isso, e daí fica uma situação muito estranha, e o Nick, de novo, é colocado num momento, num ambiente que ele não queria estar, e ele diz assim, aí ele, Nick, quer um pouco de bebida? Ele, não, acabei de lembrar que hoje é meu aniversário, eu estava completando 30 anos, à minha frente se estendia a estrada portentosa e ameaçadora de uma nova década. Aí ele até aproveita esse momento para dar uma pensada a respeito dos 30 anos, e eu achei bem legal. Eu já tô nessa estrada aí na metade do caminho já. A empatia humana tem limites, e ficamos contentes de deixar toda aquela discussão trágica para trás. 30 anos, a promessa de uma década de solidão, uma lista cada vez menor de amigos solteiros, uma valise cada vez menor de entusiasmo. Então, assim, é muito engraçado o quanto esse personagem fica deslocado no meio deles. Aí ele lembrou, é meu aniversário, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Outro ponto interessante nessa relação, assim, do Gatsby, o que representa esse amor dele pela Daisy. Na verdade, ele era uma pessoa de uma origem duvidosa, não vou dar esse spoiler, vocês leiam o livro e descubram, né? Mas ele, enfim, um dia conheceu a Daisy já rica e ele se apaixonou perdidamente por ela. E durante esses 5 anos que ele ficou afastado dela, ele ficou só pensando nela. Mas a maneira como é retratado esse amor, essa paixão no livro, parece que nos dá uma ideia de ilusão, de projeção. Parece que a Daisy representa mais um status que o Gatsby queria chegar, muito mais um local onde ele queria chegar, e uma imaginação que ele tinha a respeito da Daisy que talvez não correspondesse em nada com a realidade. Ele fala assim: deve ter havido momentos, mesmo naquela tarde, em que Daisy não correspondera aos sonhos dele, não por culpa dela, e sim pela vitalidade colossal de sua própria ilusão, que havia ultrapassado Daisy, havia ultrapassado tudo. Ele se rendera a essa ilusão com uma paixão criativa, alimentando-a tempo todo, enfeitando-a com qualquer adereço brilhante que cruzasse o seu caminho. Nem todo fogo ou frescor do mundo seria capaz de competir com aquilo que o homem pode guardar em seu coração fantasmagórico. A história desse livro, gente, é basicamente essa, então.
Eu não vou entrar em tantos detalhes da trama para não dar spoiler para vocês, caso alguém não tenha lido esse clássico. É um livro muito interessante porque às vezes a gente sente que realmente foi cair numa festa dos anos 20. Imagina as mulheres com aqueles cabelos bem curtinhos e aí aqueles vestidos cintilantes e cheio de coisas de penduradas, as taças de champanhe. Inclusive aqui nesse livro, o livro da literatura vai falar também do Grande Gatsby. Eu achei legal essa imagem que eles usaram das taças de champanhe da festa, se enchendo e bem aqui elas rachando, dando uma ideia assim de algo que está em rompimento, né? Então, eles descrevem essa geração como uma geração perdida, uma geração do pós-guerra, uma geração que curtia festas, a farra, a extravagância. E nesse livro, uma coisa que eu achei bem interessante aqui são os desenhos que eles fazem para explicar aqui a cidade de Nova York, o Vale das Cinzas, o West Wag e o East Wag, que simbolizam, né, o dinheiro novo, o dinheiro velho, que seria aquele dinheiro de herança das famílias. E aqui todo deixa eu ver se eu mostro para vocês. Um organograma, assim, para tentar explicar as relações, né, de quem gosta de quem é casado, as traições. É bem interessante a maneira que eles colocaram nesse livro. Eu queria comentar algumas coisas a respeito desse livro. Então, que eu acho que a grande crítica que o Fitzgerald faz à geração dele é essa questão do consumismo, da superficialidade muito presente nos personagens. E eu ouvi dizer que esse livro estaria criticando o capitalismo. Eu não vou dizer que eu senti isso. Eu não senti que esse livro está criticando o capitalismo enquanto sistema econômico. Ele está criticando, sim, a maneira como as pessoas se relacionam com o dinheiro. Porque em determinado ponto, uma pessoa, o próprio Gatsby oferece para o Nick uma oferta que ele poderia ganhar muito dinheiro. E o Nick diz assim, percebe que, olhando para trás, aquilo poderia ter melhorado muito a vida dele. Mas ele não aceitou porque ele viu que era desonesto o negócio que estaria envolvido. E ele era um cara honesto. Então, ele não é que ele critique o ter dinheiro, o correr atrás do dinheiro, ter ganhos, tanto que ele vai naquelas festas e se diverte. Ele não tem problema com isso. Ele tem problema com a superficialidade, com a corrupção. Essas coisas, sim, são um problema pro Nick. Ele mesmo diz que ele é honesto. Então, ele se diferencia daquele grupo de pessoas que ele tá convivendo. E assim, eu acho que por mais que essa história ela retrate algo que aconteceu nos anos 20, ela tem muito a ver com o que acontece na nossa sociedade hoje. Eu acho que, talvez de uma forma até mais descarada, hoje a gente, mais do que nunca, está numa sociedade que supervaloriza o individualismo, né? Que o que vale mais é realmente ter bens materiais, é ter uma vida confortável, é ter trabalho, talvez não se casar. Acho que o casamento nunca foi tão criticado como na época em que a gente vive, em que não vale a pena ter outra pessoa, porque em algum momento vocês vão brigar, porque os homens não prestam, toda essa conversa. Ou também que não vale a pena ter filhos. A gente vive hoje numa sociedade que filho é visto como despesa. Então a gente vive numa época que diz que o conforto e a conveniência são o que realmente importa. E a gente chama isso de qualidade de vida. Vale mais a pena ter qualidade de vida, Netflix, uma casa confortável, todas as coisas que eu quero comprar, do que, de repente, ter uma família. Então é uma época que a gente vive essa, talvez não com todos aqueles fogos de artifício, champanhe, como é o exagero aqui, mas também, sim, uma época em que buscar o dinheiro e a comodidade é mais importante. E como consequência desse individualismo, né, que diz assim, é bom a gente se sustentar sozinho, não depender de ninguém, mas a gente acaba em solidão. É uma época de solidão. Até o padre Paulo Ricardo falava esses tempos que nós vivemos ao contrário do que está dito em Gênesis, que diz que não é bom que o homem viva só. E hoje parece que a gente faz essa exaltação à solidão, né, que nós morremos sozinhos. E aí eu vou dar um pequeno spoiler, quem não quiser saber, pule uns minutos aqui do vídeo. No final a gente vai ter um desses ricos morrendo. E a gente vai ter, então, uma cena que me lembrou muito
é A Morte de Ivan Ilitch, que a pessoa teve riquezas e dinheiro a vida inteira e no final da vida está completamente só, ninguém vai ao velório dela, só o pai aparece. Então, assim, acho que esse é o grande tapa na cara que o Fitzgerald consegue nos dar no livro, a grande conclusão, talvez. Uma geração que vive, que faz festa, que tem dinheiro e morre completamente sozinha. Então, o que conquistou realmente na vida? Outra coisa que me chamou a atenção nesse livro é o fato de que Tom e Daisy têm uma filha. E isso me lembrou muito no livro da Madame Bovary, que a Emma também tem uma filha com o Charles, mas vivendo as fantasias dela, parece que ela esquece e negligencia completamente aquela criança. Foi a mesma sensação que eu tive aqui, que a Daisy e o Tom, eles parecem ter uma filha e esquecem completamente dela para viver as diversões deles e as extravagâncias e os adultérios e toda aquela coisa que eles vivem, e a menina existe em algum lugar. Foi uma sensação que eu fiquei também. E esse livro não fez sucesso enquanto ele estava vivo, ele só se tornou um sucesso depois, como aconteceu com muitas pessoas e bons escritores na história, né? A gente já viu isso, eu já vi também na Sylvia Plath, foi o caso dela também, depois que ela se matou, enfim. Durante a vida, as pessoas escrevem coisas importantes, mas elas não ganham o reconhecimento que mereciam. Então a gente queria dizer que esse foi um livro, assim, bem tranquilo de ler, uma narrativa fácil, quem de repente não quer pegar um livro muito pesado e vai pegar esse livro, acho que vai encontrar uma boa fonte de leitura tranquila, vai gostar do que está lendo. Gostei muito, acho que é um livro que tem mensagens importantes e que também ecoam muito ainda nos dias de hoje, por isso é um clássico, né? Como um clássico, ele vai ser um livro que vai ter todas aquelas esferas que talvez sejam inesgotáveis, falando sobre a sociedade ou sobre a vida de um modo mais individual, sobre relacionamentos, enfim, muito abrangente as temáticas aqui. E fica aqui a minha recomendação do Grande Gatsby para vocês. Se alguém já leu, pode deixar nos comentários o que achou do vídeo, o que deseja ver por aqui. Deem uma curtida, se inscrevam no canal. E eu vou aguardar vocês no nosso próximo vídeo. Muito obrigada e até mais!